2023 já entrou para a história de Transformers como o ano em que as feras dominaram as telas de cinema com a estreia do filme Transformers: O Despertar das Feras. Mas você sabia que essa não é a primeira vez que elas roubam o lugar dos carros e aviões e se tornam as verdadeiras protagonistas da franquia? É verdade! A primeira vez que isso aconteceu foi pouco mais de 10 anos depois da origem de Transformers em 1984. Apesar do imenso sucesso que foram os brinquedos, o desenho animado e as histórias em quadrinhos lançados no início da geração 1, o fim da década de 80 e o início dos anos 90 viram a franquia estagnar com o lançamento da geração 2 e a sua popularidade cair a níveis quase sem volta, o que levou a Hasbro a tomar uma decisão drástica: dar total liberdade criativa à sua subsidiária Kenner para fazer o que quisessem com Transformers, desde que fosse capaz de salvar a franquia da extinção. E por incrível que pareça, foi exatamente isso que a Kenner conseguiu fazer quando apresentou ao mundo a sua nova versão de Transformers chamada Beast Wars, dando início ao período que hoje é conhecido como a Beast Era e que será o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu sou o Fritz e você está assistindo a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Como vocês já devem saber ou podem imaginar, a Beast Era é assim chamada porque é formada por um conjunto de linhas de brinquedos e desenhos animados que em grande parte abandonam os tradicionais robôs totalmente mecânicos que viram veículos e aparelhos eletrônicos que eram muito populares na G1 e os substituem por uma nova estética de robôs com o maior estilo ciborgues, que são parte orgânicos, se transformando inicialmente em animais totalmente orgânicos, mas também com o tempo evoluindo para animais semi-robóticos e tecno-orgânicos. É claro que Transformers já tinha animais robóticos desde o início, assim como também já existiam os Pretenders, que possuíam disfarces orgânicos antes da Beast Wars. Mas convenhamos que a proposta dessa nova versão de Transformers era tão diferente da original em sua essência, que gerou uma das maiores controvérsias de todos os tempos entre o fandom quando foi revelada, que para algumas pessoas continua até hoje. Tanto é que, segundo alguns estudiosos e filósofos modernos, o drama causado pela introdução de Beast Wars só não foi maior do que o drama causado pelos filmes do Michael Bay. Mas olha que eu acho que não perde por muito não. Mas eu não estou aqui para dizer se você deve gostar ou não da Beast Era. Eu só estou aqui para apresentar alguns fatos sobre ela que eu conheço e dar a minha opinião ao longo do caminho sobre o que eu acho de cada um dos desenhos animados que fazem parte dela. O número exato desses desenhos é um pouco difícil de calcular porque depende se estamos falando das versões americanas ou japonesas deles, mas para simplificar, este vídeo será dividido em 4 partes, 2 sobre séries americanas e 2 sobre séries japonesas. Então, sem mais delongas, roda a transição que está na hora de maximizar. Beast Wars Transformers foi uma série lançada em 1996 com 52 episódios no total, divididos em uma temporada de 26 episódios e mais 2 temporadas de 13 episódios cada. A série é famosa por ter sido um dos primeiros desenhos animados de todos os tempos a ser feito usando apenas CGI, o que naturalmente significa que a tecnologia ainda era bastante primitiva e, segundo alguns, envelheceu muito mal. Sim, eu sei, a animação tem a maior cara de PlayStation 1,
mas eu acho extremamente injusto criticá-la como se ela tivesse sido uma série mal feita de propósito, quando, se formos ser completamente honestos, ela é o melhor que dava para fazer naquela época e naquelas condições. Ainda mais porque a qualidade do CGI melhora gradualmente ao longo da série, com os animadores se tornando visivelmente mais habilidosos, e se você comparar os últimos episódios com os primeiros, você vai notar que houve uma grande melhoria neles. E para complementar, o que torna a experiência de assistir ainda melhor é o excelente trabalho dos dubladores que dão vida aos personagens e a trilha sonora que parece ter saído direto de um show de rock and roll. E se começarmos comparando a Beast Wars com a G1, uma das principais diferenças logo de cara é o número de personagens. Enquanto a G1 tinha sempre aquela infinidade de robôs que não paravam nunca de serem introduzidos cada vez mais, Beast Wars foca em um elenco muito pequeno, que cresce relativamente pouco ao longo da série, o que significa que um grande número de personagens da linha de brinquedos ficaram de fora do desenho. E esse é apenas um exemplo das muitas coisas que viriam a se tornar padrão em Transformers e que começaram aqui com a Beast Wars. Outra grande diferença é a mudança no nome das equipes. Os Autobots e Decepticons foram substituídos por seus respectivos descendentes, os Maximals e os Predacons. Já os líderes de cada equipe, Optimus Primal e Megatron, foram introduzidos na linha de brinquedos como sendo os mesmos personagens que o Optimus Prime e o Megatron da G1, mas o desenho animado tomou a liberdade criativa de apresentá-los como personagens separados. Apesar das conexões entre cada versão não ser revelada no início, ao longo da série, descobrimos que o Optimus Primal é um descendente direto do Optimus Prime. Como exatamente isso funciona, eu não sei. E o novo Megatron era só um outro cara que decidiu roubar o nome do Megatron original para cumprir uma profecia. E usando essa ponte para falar dos eventos da série, a primeira temporada é um tanto diferente das outras duas, devido a diversas mudanças de planos dos roteiristas ao longo do caminho. A ideia original era dar ênfase aos modos animais orgânicos, revelando com o passar dos episódios que quanto mais tempo passa, mais os robôs adquirem características de suas formas animais, essencialmente se tornando aqueles animais de verdade. Eu até que gostava dessa ideia, mas aí vieram a segunda e a terceira temporadas que decidiram abandoná-la em favor de introduzir um tipo de upgrade chamado Transmetal, que faz com que a maioria dos animais orgânicos da série passem a ser animais robóticos. Inclusive, alguns personagens passam até mesmo por um segundo upgrade, convenientemente chamado de Transmetal 2. Por um lado, isso é ruim, porque tira um pouco daquela originalidade que a série tinha, por ser sobre animais orgânicos. Mas, por outro lado, é difícil para mim julgar quando eu particularmente acho que a série se torna melhor depois da introdução dos Transmetals. Apesar de que existem outros motivos para isso e não é só por causa dessa mudança. A primeira temporada também é muito mais vaga e misteriosa que as outras duas. Só o que sabemos dos primeiros episódios é que as novas equipes vêm de um futuro 300 anos depois do fim da Grande Guerra da G1 e caíram em um planeta misterioso e desconhecido onde lutam pela posse de Energon enquanto procuram por pistas que revelem onde será que eles estão. E se você assistiu meus 2 vídeos anteriores falando sobre os desenhos dos Transformers, você já deve estar imaginando então que a Beast Wars se passa depois da 4ª temporada da G1 na versão americana e sei lá quanto tempo depois de Transformers Zone na versão japonesa. Mas olha só que interessante, segundo os roteiristas, Beast Wars não foi escrita para ser apenas uma sequência do desenho, mas sim uma sequência da ideia da G1 como um todo. Ou seja, ela pode ser considerada também uma sequência dos quadrinhos da Marvel
publicados nos anos 80, que contam uma história bem parecida, mas ao mesmo tempo bem diferente do desenho. Mesmo assim, é quase unânime entre os fãs considerar que o desenho da Beast Wars é uma sequência do desenho da G1, porque é mais simples assim, convenhamos. Já a segunda temporada chega chutando o pau da barraca com os 2 pés na porta, um soco na cara e outro na barriga, revelando para a surpresa de ninguém que o planeta desconhecido era esse tempo todo nada mais e nada menos que a própria Terra, milhares de anos no passado. E os personagens chegaram nela através de um portal no espaço. Além disso, a conexão com a G1 é reforçada mais do que nunca quando também é revelado que a viagem no tempo não foi um acidente, porque o plano do Megatron era, desde o início, localizar a Arca, a nave dos Autobots que caiu na Terra 4 milhões de anos antes do presente no início da G1, e então destruir o corpo do Optimus Prime para alterar o curso da história e garantir uma vitória fácil para os Decepticons. E olha que mesmo com os Maximals se esforçando ao máximo para impedi-los, os Predacons quase vencem no final. Mas é claro que no fim do dia, os mocinhos sempre vencem. Ou pelo menos é isso que eles pensavam. Então, como eu ia dizendo antes, eu já gostava bastante da série desde a primeira temporada, mas acho que foi a partir da segunda que a história se tornou muito mais interessante, com muito mais drama, tensão e profundidade. Mas, falando na série como um todo, os meus episódios favoritos geralmente são aqueles que introduzem um ou mais personagens novos, assim como os inícios e finais de cada temporada, que costumam ser os mais dramáticos. E como não mencionar o clássico episódio com o fantasma do Starscream e também aquele episódio que quem viu sabe qual é, focado no Dinobot, um dos melhores personagens da série. Já o título de pior episódio da série, e com certeza um dos piores de todos os tempos, vai para o episódio em que o Maximal Rhinox derrota todos os Predacons, soltando um peido bem fedorento em cima de todos eles. Você ouviu certo, infelizmente esse episódio existe e não tem como defender esse aí não. E aproveitando que começamos a falar em pontos negativos, uma coisa que eu confesso que não gosto muito são os Vok, os alienígenas misteriosos que estão por trás de diversos acontecimentos ao longo da série. Pra ser sincero, no começo eu até gostava de alguns dos seus mistérios, mas quando chega no final da série eu acho a conclusão deles um tanto frustrante. Eu também não consigo evitar de comparar os Vok com os Quintessons, que também são uma das coisas que eu menos gosto na G1, e eu especialmente não perdoo os Vok pelo que eles fizeram com a Airazor, que era uma das minhas Maximals favoritas na primeira temporada e que eu simplesmente odiei o destino que deram para ela no resto da série, graças aos Vok. Eu achei muita sacanagem com uma personagem que merecia muito mais. Mas agora vamos falar um pouco sobre os lançamentos internacionais de Beast Wars. Aqui no Brasil, a série foi dublada e exibida primeiro pelo Cartoon Network e depois pela Record na TV aberta. Mas eu não assisti nenhuma dessas transmissões porque eu ainda era novo demais para isso na época. Já um fato muito engraçado que eu não podia deixar de contar para vocês é que no Canadá o nome da série foi alterado para Beasts, porque os canadenses achavam que Beast Wars soava muito violento. Ui, 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 ai que perigo, hein? E enquanto isso no Japão, a série foi dividida em duas, do mesmo jeito que aconteceu com a G1. A primeira temporada foi batizada de Beast Wars Sho Seimeitai Transforma, ou Beast Wars Super Formas de Vida Transformers. Reparem que o nome é igual ao da G1, exceto pela remoção das palavras lutem e robóticas e a adição de Beast Wars, é claro. E enquanto que a segunda e a terceira temporadas foram lançadas como uma nova série chamada Beast Wars Metals, que parece nome de banda de heavy metal.
E a dublagem japonesa fez algumas mudanças bem grandes que são importantes de mencionar. Começando pelo fato de que os Maximals e Predacons são chamados de Cybertrons e Destrons, os mesmos nomes japoneses dos Autobots e Decepticons, o que significa que a única coisa que mudou da G1 para Beast Wars no Japão foram as insígnias de cada equipe. Já o Optimus Primal é chamado de Convoy, o mesmo nome japonês do Optimus Prime. Vários anos depois decidiram renomeá-lo para Beast Convoy, para ajudar a diferenciar os dois um pouco melhor, mas durante a época do lançamento original de Beast Wars era só Convoy mesmo. E o planeta misterioso onde a série se passa recebeu o nome de Energoa, antes de ser revelado que ele era na verdade a Terra pré-histórica, claro. Mas de longe a maior mudança de todas é também o que torna a dublagem japonesa tão infame. Por algum motivo muito estúpido, eles decidiram transformar a série inteira em uma completa piada. Tudo bem que a versão americana tem seus momentos de comédia também, mas a versão japonesa remove toda e qualquer seriedade em favor de encher cada segundo de todos os episódios com gracinhas, piadinhas e quebras da quarta parede totalmente desnecessárias. Eu particularmente não gosto nada disso, acho muito desrespeitoso com o trabalho da versão original e, infelizmente, essa não é a única vez que isso acontece. Daqui pra frente, a maioria dos desenhos americanos de Transformers vão receber esse mesmo tipo de dublagem completamente zoada dos japoneses também. Mas é lógico, né, gente, que eu vou avaliar a série me baseando apenas na versão original americana, que é a única que importa e que, apesar de conter várias falhas e com certeza não ser nem um pouco perfeita, eu realmente acho que está entre um dos melhores desenhos animados de Transformers de todos. Pode não ser o melhor, isso vai do gosto do freguês, mas é sem dúvidas um dos melhores. E por isso eu vou dar para a Beast Wars original a magnífica nota de 4 discos dourados e meio. Tudo bem, eu poderia dar apenas 4 para a primeira temporada, mas acho que vale a pena dar 4,5 pelo conjunto da obra. Mas Fritz, então isso quer dizer que você realmente prefere a Beast Wars do que a G1? Você acha a Beast Wars melhor que a G1? Ai, então, calma gente, deixa eu explicar. É lógico que eu ainda acho que a G1 é a versão mais fundamental de Transformers. Quando eu penso nas características principais da franquia, na sua base, eu sempre penso na G1 antes de Beast Wars. E eu até confesso que acho as duas primeiras temporadas do desenho da G1 muito mais divertidas do que a Beast Wars. Mas eu também não posso sair passando pano para a G1 só porque ela veio primeiro e ignorar o fato de que ela também inclui a terceira e a quarta temporadas que eu acho horríveis, enquanto que a Beast Wars original, pelo menos, é igualmente boa do início ao fim, sem nunca ter tido uma temporada inteira que fosse muito pior que as outras. O que em suma significa que neste contexto bem específico, o desenho animado de Beast Wars é em sua inteiridade melhor que o desenho animado da G1 quando colocados na balança. Então, estejam vocês satisfeitos com a minha explicação ou não, no fim das contas esse vídeo é meu, então é a minha opinião que prevalece nele. Mas é lógico que vocês estão todos convidados a deixar aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não nesse caso. Você sabia que, assim como aconteceu com a G1, a Beast-Era também recebeu alguns animes exclusivos do Japão? É verdade! E é sobre eles que nós vamos falar agora. Esses animes foram produzidos no intervalo de tempo entre o lançamento da primeira temporada da Beast Wars original e de Beast Wars Metals no Japão. E foram feitas usando animação tradicional
ao invés de CGI, porque assim saía muito mais rápido e barato. E vocês se lembram daquilo que eu expliquei lá no meu vídeo da G1 japonesa sobre como os fãs americanos criaram expectativas enormes que não correspondiam à realidade? Pois é, algo assim também aconteceu com as séries japonesas de Beast Wars, só que eu diria que em um nível ainda pior. Durante muitos anos, todo o entendimento do fandom ocidental sobre elas estava completamente errado, devido à falta de traduções corretas e adequadas do japonês para o inglês. Então olha só, as pessoas costumavam pensar, e talvez alguns de vocês ainda pensem, que as séries japonesas se passam ao mesmo tempo que a Beast Wars original, com os seus personagens também tendo viajado no tempo e caindo em algum outro planeta desconhecido por aí. Mas isso tudo simplesmente não é verdade. Traduções corretas dos animes e de outros materiais relacionados revelaram que, na verdade, eles se passam dezenas de milhares de anos no futuro e não envolvem viagem no tempo. Ou seja, esse é o ponto mais distante no futuro que já vimos em qualquer universo dos Transformers, e os seus personagens são todos nativos dessa época e não viajantes no tempo. Só que, infelizmente, durante essa época que o nosso conhecimento da Beast Wars japonesa ainda era tão limitado, vários livros e quadrinhos foram lançados oficialmente pela Hasbro, tendo sido escritos por escritores que também não sabiam a história verdadeira do Japão, o que acabou acidentalmente canonizando essa interpretação errada dos fatos para ainda mais pessoas. Mas pelo menos agora você sabe qual é a história verdadeira por trás da Beast Wars japonesa, do jeito que ela foi originalmente criada pela Takara, e quem sabe até pode corrigir algum amigo seu que ainda acredite na versão errada dos fatos. E com essa explicação extremamente longa e desnecessária fora do nosso caminho, o primeiro dos animes que nós temos para falar foi lançado em 1998 e é chamado de Beast Wars Second. Eu sei, esse é um nome bem estranho, o título é escrito com o número 2 em romano, mas confiem em mim, a pronúncia oficial e correta é Second em inglês mesmo. Esse anime teve 43 episódios no total e faz uma bela de uma misturança de todos os tipos de Transformers, incluindo tanto animais orgânicos quanto robóticos, assim como veículos tradicionais como jatos e tanques de guerra. A Takara não estava nem aí, ela só queria vender os brinquedos que ela tinha para vender mesmo. E os episódios contam as aventuras de uma nova equipe de Maximals liderada por Lio Convoy, ou Leo Prime, como às vezes é o seu nome em inglês, que enfrentam um novo grupo de Predacons liderados por um novo personagem chamado Galvatron, pela posse de um novo tipo de energia chamado Angolmoa, em um novo planeta misterioso chamado Gaia. Ou será que esse planeta é tão novo e misterioso assim? Pois é, várias pistas ao longo do anime sugerem que, na verdade, Gaia também é a Terra, só que no futuro, depois de já ter sido abandonada pela humanidade há milhares de anos atrás. E como era de se esperar, a Beast Wars Second está longe de ser tão boa quanto a Beast Wars original, mas felizmente ela não conta com uma dublagem japonesa terrivelmente zoada como a sua antecessora. Mesmo assim, a série faz algumas tentativas bem bobinhas de ser engraçadinha para um público mais infantil, tendo como principal fonte de humor um par de personagens chamados Artemis e Moon, uma robozinha e um coelhinho que vivem na Lua e assistem aos eventos da série, quase nunca interagindo com eles, enquanto conversam com a audiência. É um negócio meio besta, eu sei, mas até que eu acho esses dois bem adoráveis. E outro grupo que normalmente é mal visto pelo fandom, mas que eu confesso que eu gosto muito, são os Jointrons,
um trio de Maximals formado por uma cigarra, um besouro e uma lagosta que fazem festa em todos os episódios que aparecem e estão sempre falando as coisas mais aleatórias em espanhol, como tequila, Santa Maria e muchas amigo. E como é normal para esse tipo de anime, no começo as coisas andam bem devagar, mas depois da metade elas começam a ficar mais sérias com a aproximação do planeta artificial Nêmesis, que mais parece o olho do Sauron vagando sem rumo pelo espaço. Mas mesmo com essa conexão com o Senhor dos Anéis, a série tem muito pouco a oferecer para qualquer fã casual de Transformers, e pode não ser muito interessante até mesmo para quem já é muito fã da Beast Wars original. Então, por um lado, eu admito que essa série não é lá grandes coisas mesmo, você não vai perder nada demais caso não queira assisti-la. Mas, por outro lado, eu tenho alguns motivos pessoais que eu prefiro não entrar em detalhes agora, para não apenas gostar muito dela, como também considerá-la especial para mim. E por isso eu não posso dar a Beast Wars Second uma nota menor do que 3 Gimlets, que é o meu grande e querido Transformer Lagosta. Muchas. Epa, peraí, nós não terminamos de falar sobre Beast Wars Second. Na verdade, ainda falta falarmos sobre o filme dessa série. Sim, isso mesmo, talvez essa seja a maior surpresa para alguns de vocês, ou então era a parte que vocês mais esperavam. Beast Wars Second teve mesmo um filme nos cinemas, que passou somente no Japão em dezembro de 1998. E agora você sabe que O Despertar das Feras não foi o primeiro filme baseado em Beast Wars. Mas para ser mais claro, o filme é na verdade um tipo de especial dividido em 3 partes. A primeira sendo apenas um clip show resumindo a primeira temporada da Beast Wars original, e a terceira parte sendo um episódio da segunda temporada só para dar um gostinho ao público japonês do que ainda estava por vir para eles. Mas é apenas a segunda parte desse filme que realmente nos interessa. Bem no meio dele está uma animação original de cerca de 40 minutos de duração chamada Laio Convoy Kikipatsu, que é um nome engraçado que significa Laio Convoy em perigo iminente, que se passa em algum momento durante os últimos episódios, mas conta uma historinha fechada que não está ligada aos principais eventos da série. E esse filme, na verdade, é muito famoso até mesmo entre os fãs de Transformers que nunca assistiram a Beast Wars japonesa, pelo fato de que ele inclui uma participação especial do Optimus Primal, que é transportado para o futuro em uma máquina do tempo para ajudar os Maximals do Laio Convoy a derrotar um monstro gigante chamado Majin Zarak, que também foi trazido de algum lugar do tempo e espaço pelo Galvatron através dessa mesma máquina. Então, se você ficou curioso para conhecer a Beast Era japonesa, mas não tem tempo nem paciência para assistir às séries completas, eu recomendo bastante que você veja pelo menos esse filme. Assim, você fica por dentro do básico que você precisa saber e ainda tem a chance de ver o Optimus Primal e o Laio Convoy trabalhando juntos para salvar o dia em um momento que é com certeza o ponto mais alto e épico da Beast Wars japonesa. Então, só porque eu acho esse filme muito legal mesmo, eu vou dar para Laio Convoy em perigo iminente 3 apertos de mão do Optimus Primal com o Laio Convoy. É muita broderagem para um filme só. Agora sim podemos partir para a nossa próxima série, que se chama Beast Wars Neo, que foi lançada em 1999 e conta com apenas 35 episódios. Essa é uma sequência direta do final de Beast Wars Second e revela que toda a energia Angulmor do planeta Gaia
foi coletada em centenas de cápsulas que se espalharam pelo universo depois da explosão do planeta artificial Nêmesis. Por causa disso, duas novas equipes de Maximals e Predacons partem em uma jornada de planeta em planeta para recuperar uma cápsula por episódio, o que vocês já devem imaginar que se torna bem repetitivo e bem rápido. Essa série também volta a focar quase exclusivamente em animais orgânicos e apresenta os novos líderes Big Convoy, que viram mamute, e o Magmatron, que pode se dividir em 3 criaturas pré-históricas ou se fundir em uma única monstruosidade carinhosamente chamada por alguns membros do fandom de Encoxasauro. Mas eu não tenho muito mais do que falar sobre Beast Wars Neo, porque o resto é praticamente a mesma coisa que eu já falei sobre Beast Wars Second. A única diferença é que não temos mais a presença do Moon e da Artemis, e com isso as tentativas de humor foram um pouco reduzidas, o que levou os episódios a, em muitos momentos, serem até um pouquinho mais tediosos do que os episódios da série passada. Mas eu acho que as coisas voltam a ficar bem mais interessantes quando lá perto do final da série é revelado que a energia Angol-Moa esse tempo todo era na verdade a força vital do Unicron, que retorna em um corpo copiado do Galvatron da Beast Wars Second com o objetivo de transformar Cybertron em seu novo corpo. Ha! Aposto que por essa você não esperava. Ah, Fritz, mas peraí, agora eu parei pra pensar e percebi que como é que pode Cybertron existir no futuro se em Headmasters os Decepticons explodiram o planeta? Ah, relaxa, não se preocupa com isso. Deu tempo suficiente de eles consertarem tudo. Então sim, o Unicron é o vilão final da Beast Wars japonesa e por extensão de toda a G1 japonesa também. O que é uma coisa que eu acho bem apropriada, considerando que ele é para ser o maior vilão do universo. Até mesmo os eventos do filme da G1 são vagamente referenciados nos últimos episódios de Beast Wars Neo, o que ajuda a reforçar a ideia de que isso é realmente tudo um universo só. E eu confesso que o retorno do Unicron me pegou até um pouco de surpresa e me deixou bem empolgado quando eu assisti a série pela primeira vez. Só achei uma pena que o último episódio seja um tanto decepcionante, com os Maximals vencendo logo nos primeiros minutos, e então todo o resto do episódio é dedicado a um clip show. Ah, sacanagem, né? Então, sendo bem honesto, eu gosto de Beast Wars Neo simplesmente pelo que ela é, mas não acho que ela merece uma nota maior do que apenas 2,5 cápsulas de energia Angol-Moa, que, se você parar para pensar, é por uma incrível coincidência exatamente a mesma coisa que o Energon negro de Transformers Prime. Enfim, podemos voltar para este lado do mundo para encerrarmos a Beast Era americana falando sobre a mais do que polêmica sequência de Beast Wars chamada Beast Machines Transformers, lançada nos Estados Unidos em 1999 e que conta com apenas 26 episódios divididos em 2 temporadas de 13 episódios cada. E olha só, aqui no Brasil a série também passou no Cartoon Network e na Record naquela época, mas bem recentemente também foi exibida no canal Loading, aquele canal aberto que não durou nem um ano. E se você pensava que a Beast Wars original já tinha sido controverso o suficiente, espere só até você ouvir o que o fandom tem a dizer sobre Beast Machines. Logo de cara, Beast Machines se apresenta como uma mudança ainda mais drástica, até mesmo para os padrões da Beast Era.
Em particular, os novos visuais dos personagens costumam ser bastante criticados, assim como todas as mudanças repentinas que acontecem em suas personalidades, sem contar que a linha de brinquedos também não ajuda em nada, tendo alguns dos brinquedos mais esquisitos já lançados em toda a história de Transformers. Resumindo, se para Beast Wars já foi difícil convencer os fãs da G1 a darem uma chance para ela, foi ainda mais difícil para Beast Machines conquistar até mesmo quem já era fã de Beast Wars. Já a história da série também não ajuda muito, sendo bastante confusa no início e até mesmo um pouco revoltante. Imediatamente depois do final de Beast Wars, em que os Maximals conseguem capturar o Megatron e voltar ao seu tempo de origem no futuro, descobrimos que o Megatron conseguiu escapar e chegou em Cybertron antes dos Maximals, com tempo de sobra suficiente para soltar um vírus e matar todo mundo no planeta inteiro. E o pior, isso tudo só aconteceu porque os Maximals tiveram a brilhante ideia de atravessar um portal no tempo e espaço com o Megatron amarrado do lado de fora da nave. Oh caramba, hein? Bom trabalho, Maximals, vocês estão de parabéns mesmo. Que ideia idiota! Mas calma, gente, ninguém morreu de verdade. Apenas as suas centelhas de vida foram todas roubadas de seus corpos e coletadas pelo Megatron, que por sinal se tornou uma aberração, porque do nada agora ele decidiu que odeia seu lado orgânico e faz diversos experimentos em si próprio para tentar removê-lo. O que o leva a mudar de corpo várias vezes ao longo da série, de uma coisa mais estranha para outra, incluindo um lobo que mais se parece com o Eri Garurumon, um bicho esquisito que não tem olhos, uma cabeça gigante que voa, e por último, uma cópia exata da forma Transmetal 2 do Optimus Primal durante a Beast Wars original. Simplesmente porque deu vontade nele, eu acho. E enquanto tudo isso acontece, os poucos Maximals que sobrevivem passam por uma reformatação que os transforma em tecno-orgânicos, um novo tipo de mistura perfeita que equilibra as partes robóticas com orgânicas. E também descobrem que em um passado muito distante, Cybertron já foi um planeta orgânico muito semelhante à Terra, o que leva eles a entrarem em uma vibe meio hippie de paz e amor e muita meditação. É meio difícil de explicar esse processo, mas é um negócio em que eles precisam ficar muito zen e se concentrar para poderem se transformar de um modo para o outro da maneira mais grotesca que você poderia imaginar. Sério, é como assistir um filme de terror do John Carpenter ou do David Cronenberg feito para crianças. E para combater os Maximals, Megatron cria um exército de drones chamados Veicons, controlados por um pequeno grupo de Veicons de elite que mais tarde são revelados como sendo alguns dos outros Maximals e Predacons que foram reformatados e sofreram lavagem cerebral. Então, pra vocês verem como essa série pode ser bastante frustrante para quem já era apegado a esses personagens na Beast Wars original, ter que ver eles passando por isso em Beast Machines. No meu caso, o que mais me deixa chateado é terem feito o Rhinox, que sempre foi um dos Maximals mais fiéis à sua equipe, se tornar o Veicon Tankor. E mesmo depois de ter a oportunidade de se redimir, ele ainda escolhe por vontade própria continuar sendo um vilão. Sei lá, pra mim isso dá aquela mesma sensação desagradável de quando perdemos um amigo que a gente gostava muito. Sabe, todo mundo tem aquele amigo de infância que a gente não fala mais há anos e a gente nem sabe mais por que a amizade acabou, mas a gente sabe que a gente não é mais amigo. E isso deixa a gente muito triste às vezes quando a gente para pra pensar antes de dormir. Eu não devo ser o único que faz isso, né?
E assim, depois de uma das séries mais abstratas de Transformers, que ao mesmo tempo se parece com um treinamento para monges budistas tibetanos e o videoclipe de hip hop mais enlouquecido dos anos 90, a série conclui com o Optimus Primal se sacrificando para derrotar o Megatron de uma vez por todas e restaurar Cybertron às suas verdadeiras origens, restaurando todas as centelhas roubadas de volta à vida e fazendo com que o planeta inteiro seja coberto por uma vegetação tecno-orgânica, onde todos viveram felizes para sempre. Ou pelo menos até milhares de anos depois, quando a Beast Wars Second acontece. Mas vocês entenderam. Enfim, com tudo que eu disse, acho que já ficou mais do que claro por que Beast Machines tem uma reputação tão controversa, com alguns fãs realmente odiando ela e muitos outros concordando que acham que ela é ruim, sendo que nunca assistiram ela de verdade e só estão seguindo a onda. Beast Machines é o tipo de série que você precisa assistir com a mente bem aberta e deixar de lado todas as expectativas que nós criamos em nossas cabeças hoje em dia sobre o que achamos que é o correto em uma série dos Transformers. Essa é, sem dúvidas, uma relíquia de seu tempo, quando a Hasbro ainda estava disposta a permitir que a franquia fosse completamente reinventada e que, com certeza, nunca teria sido feita hoje em dia. Mais uma vez, eu não estou aqui para obrigar ninguém a gostar das mesmas coisas que eu, mas, francamente, acho que Beast Machines merece ser reavaliada pelo fandom. Ela tem seus problemas sim, muito mais do que a Beast Wars original tinha, mas ela também é extremamente ousada, criativa e original, fazendo coisas que quase nenhuma outra versão de Transformers jamais teria coragem de fazer. E merece ser saudada por isso. Além, claro, de ser uma boa série de se assistir, pelo menos depois que você se acostuma com os visuais bizarros dos personagens. Por isso, eu vou dar uma modesta nota de 3,5 centelhas para Beast Machines. Se você ainda tem algum preconceito, eu diria que vale a pena sim dar mais uma chance para ela. E isso é algo que infelizmente eu não posso dizer sobre a sua versão japonesa, lançada apenas em 2004 com o título Beast Wars Returns. Segundo dizem por aí, não apenas a dublagem continua sendo mais zoada do que nunca, como também ela é cheia de piadas de muito mau gosto às custas de um personagem que é interpretado como um estereótipo bem problemático de homossexuais. Acho que eu não preciso dizer mais nada sobre essa versão, né? Foi com certeza uma grande bola fora dos japoneses, então vamos logo para o final do vídeo. Mas então é isso. Concluímos por hoje nossa jornada através da Beast Era. Sem dúvidas um dos períodos mais marcantes da história de Transformers. Só nos resta então falar um pouquinho sobre como esse período chegou ao fim. Basicamente, devido à má recepção que Beast Machines teve na época, a popularidade de Transformers voltou a cair, o que levou a Hasbro a cancelar a sequência de Beast Machines que estavam planejando, chamada Transformers Trans-Tech. Muito pouco é conhecido sobre as verdadeiras intenções por trás dessa série, mas o visual de diversos personagens já foram revelados ao longo dos anos. Visuais esses que teriam sido ainda mais absurdos do que os visuais de Beast Machines. E enquanto isso no Japão, depois de Beast Wars Neo, a Takara não quis exibir Beast Machines até 2004 e preferiu tapar esse buraco criando mais uma série original chamada Transformers Car Robots, que a maioria de vocês com certeza conhecem pelos nomes Robots in Disguise ou A Nova Geração.
Mas esse será o assunto do nosso próximo vídeo, então fiquem ligados. Mais uma vez, muito obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueça, por favor, de curtir, comentar todas as suas opiniões sobre Beast Wars, Beast Machines, a Beast Wars japonesa e também dúvidas, sugestões, qualquer coisa que você queira me ver comentar futuramente que você acha que pode ter faltado neste vídeo. Não se esqueça também de compartilhar com os seus amigos fãs de Transformers. Por favor, ajude a divulgar o canal, divulgue nos grupos que você participa e se inscreva no canal para não perder o lançamento dos próximos vídeos, tanto desta série quanto das outras que eu também faço. Então, como sempre, nos vemos no próximo vídeo e até mais!